Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que nos acompanham. No caso do YouTube, se você não se inscreveu no meu canal, o convite que eu faço é muito simples: blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Que é aquele sininho que avisa quando nós estamos postando novos vídeos. Tem a página dos comentários, coloca o like no que vocês gostaram, né? Já agradeço com 225 mil inscritos, agradeço a todos vocês. Sugiro sempre que consulte o nosso acervo de entrevistas, né? Que tem 13 entrevistas muito boas. As 3 últimas foram a última da Marina Silva, a penúltima de Geraldo Alckmin, a antepenúltima de Ciro Gomes. Só ali você tem 3 visões do Brasil, do passado recente, do atual momento e perspectivas de curto prazo. Sendo assim, é legal porque são posições políticas muito diferentes, né? Então nós temos gente que vai desde o passo pelo Partido Novo, chega até a Rede, e com isso permite uma visão ampla do Brasil. E é esse o nosso objetivo: qualificar o debate político no Brasil. Esse é o objetivo do nosso canal. Bem, essa semana turbulenta, hein? Fazendo um rápido balanço da semana, uma semana turbulenta e olha, é só o começo da crise. Não pense que a crise terminou. A crise está no seu início. Teremos meses extremamente turbulentos e difíceis. É aí que é necessário aquilo que nós sempre falamos, a importância de ter liderança. E liderança não é só quem está formalmente num cargo de prefeito, de governador, ou, mais ainda, e mais importante, de presidente da República. É saber o que falar, é ter responsabilidade pública, né? Ter boas equipes, porque não se governa sem boas equipes, e a partir dali poder traçar efetivamente o quadro sobre a situação e o que fazer num momento difícil, que envolve um grave problema de saúde pública, o coronavírus, e com terríveis efeitos na economia, além de questões que não têm vinculação direta, já não tinham, os problemas já existiam antes dessa grande pandemia que é o coronavírus, né? E no caso nosso, no caso do Brasil, a questão das questões estruturais, que estavam sendo muito mal encaminhadas para o governo, e nós apontamos aqui nos nossos encontros diários, e sempre com a mesma perspectiva, qual? Apontar com antecedência os problemas, buscar uma interpretação histórica daquele problema e ver como que possíveis encaminhamentos alternativos àquilo que está sendo feito, ou, se assim preferir, está sendo mal feito. Esses os nossos encontros, sempre debatendo o Brasil, aprofundando a discussão, mostrando que a crítica não é um desserviço ao Brasil, a crítica é um serviço ao Brasil, é justamente o contrário do que fala, e não é de hoje, os donos do poder. Tem o dono atual, mas os anteriores também agiam da mesma forma. O poder no Brasil nunca gostou de críticas, né? E sempre tentou calar as vozes críticas. Mas não adianta, chega uma hora que a verdade se impõe, algo que nós sempre falamos aí. A economia real, aquilo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é que vai se impor, e não o discurso ideológico, pobre, vazio, medíocre, que infelizmente domina a política brasileira. Algumas questões durante a semana ficaram claras, né? Por exemplo, o Paulo Guedes está de saída? É provável. É provável que o Paulo Guedes está de saída. Hoje mesmo, no jornal Folha de São Paulo, tem uma boa entrevista, recomendo a todos vocês, do Rodrigo Maia. Uma boa entrevista. O Rodrigo Maia deixa bem claro ali, tá nem nas entrelinhas, está nas linhas, claríssimo, que ele vê que o Paulo Guedes, agora nesses 2 últimos dias, está empurrando todos os problemas da sua péssima gestão na economia para o Congresso Nacional, como ele usa a expressão, transferindo responsabilidade. E tem toda a razão. O deputado Maia tem toda a razão. Paulo Guedes está transferindo responsabilidade, dizendo que o problema é dos parlamentares. E, como nós falamos até ontem, se não for aprovadas as reformas, a crise vai se agravar. A crise não tem nenhuma relação com as reformas. Nenhuma relação com as reformas, né? São coisas totalmente diferentes. A crise internacional avassaladora, muito radical e rápida no tempo. Basta ver, já logo cedinho, acompanhando os movimentos das bolsas na Ásia, a situação que já estava na Ásia e todas as suas repercussões aqui no Brasil, no campo da Bovespa e no caso do câmbio, né? Nós vimos quão grave é essa situação e como foi durante toda a semana. Então, uma série de questões independem da questão das reformas. É uma questão internacional e uma questão estrutural nacional. E a entrevista do Maia, perfeita, correta, com os pingos nos is, mostrando
que o Paulo Guedes, de forma esperta, malandra, está querendo, e aí a minha leitura, sair do governo, mas quer transferir responsabilidades. E no caso da transferência das responsabilidades, é claro, dizer, olha, a Câmara tem de resolver essas questões, e aí você joga um monte de projetos, sem inclusive mostrar quais são os prioritários para você nesse momento. E o que é cobrado pelo presidente da Câmara dos Deputados? O que nós já dissemos aqui, medidas rápidas, intervenções imediatas e eficazes. Não questões de longo prazo, questão de curtíssimo prazo. É essa a questão que se coloca hoje no Brasil, questões de curtíssimo prazo. E ele não tem o que apresentar. Agora, logo cedo, nós já tínhamos a informação que estava antecipando o governo metade do 13º salário de aposentados. Não basta isso, né? É necessário muito mais, né? O próprio Maia, palavras dele, eu estou citando como referência o UOL, né? Plano de Guedes tem quase nada para combater a crise do coronavírus. E é verdade, não tem nada, não tem nada. Então, ele está preparando a sua saída. Um bom motivo para ele é dizer, o meu programa econômico era excelente, porém, tive obstáculos quase que intransponíveis, ele vai dizer, no Congresso Nacional e a crise internacional que acabou prejudicando um programa econômico maravilhoso que eu tinha desenhado. Não é verdade nem uma coisa e não é verdade nem outra. A reforma da Previdência, o ano passado, demorou muito para ser enviada ao Congresso. E quando foi enviada, teve um trâmite bastante rápido e foi aprovada muito melhor do que a proposta original do Ministério da Economia, né? Então, e aqui as questões internacionais, quem consegue prever? Lembra que nós falamos? Tem questões no mundo da política, da economia, que você não tem previsão, são variáveis que você não tem domínio. Quem imaginaria, e aí as autoridades chinesas têm enorme responsabilidade nisso, que o coronavírus teria esse efeito no mundo? Ninguém imaginaria. Nas pessoas e na economia, ninguém imaginaria. E esse é um ponto importante. A comunidade internacional vai ter de cobrar algo da China. Tudo isso começou pela incompetência das autoridades sanitárias da China e por ter escondido a gravidade do problema. Isso é muito importante. As autoridades chinesas esconderam a gravidade do problema, né? É uma ditadura, a China, sabemos, não é uma democracia. Foram escondendo até quando não dava mais, né? Quando já milhares e milhares e milhares já tinham sido infectados com todos aqueles efeitos devastadores. Aí, numa propaganda de 8ª categoria, mostraram que construíram um hospital em 10 dias. Pô, fantástico, maravilhoso. E por que não melhoraram as condições sanitárias? Que são horrorosas da China. A China tem responsabilidade e tem uma dívida para com o mundo, porque o efeito foi devastador e está sendo do coronavírus, produzido aonde originariamente? Na China, então a culpa é a China. E aí, eu acentuei esse ponto no Jornal da Cultura da última terça-feira e comentei com vocês, e essa questão vai ser colocada, né? Quer dizer, os países que foram prejudicados pela irresponsabilidade das autoridades chinesas. Então a questão que aparece a questão internacional, a questão da China, tem a questão aqui interna do Paulo Guedes, que está tirando o time dele de campo, isso é muito claro, e temos e querer transferindo responsabilidade para o Congresso Nacional, né? Essa é uma tentativa de tentar enganar, driblar e nós estamos acompanhando a conjuntura diariamente e sabemos que isso não tem nada a ver com o Congresso, inclusive o Congresso que aguarda o envio das tais reformas que não foram encaminhadas até hoje. Tem os efeitos terríveis que começaram logo pela manhã nas bolsas da Ásia atingindo o Brasil. Tivemos essa semana uma queda maior da história da Bolsa do Brasil e do mundo ocidental nos últimos anos. Desse século, com certeza, né? A desvalorização da nossa moeda, que começou, vale lembrar, com aquela afirmação irresponsável do Paulo Guedes que o dólar poderia chegar a R$5, que não haveria problema nenhum. E nós demonstramos, inclusive aqui nesse espaço, que teria na compra estrangeira de máquinas e equipamentos, de insumos, da compra de remédios, das empresas que contraíram dívidas em dólares. Hoje nos mercados, grande parte do que nós consumimos são produtos importados, né? Lembra que nós comentamos isso, ontem inclusive voltamos a essa questão, e vai ter efeito nos preços internos, quer dizer, a afirmação do Guedes foi uma enorme irresponsabilidade. E sendo assim,
o desenho que nós fomos apresentando, né, do conjunto de problemas que nós tínhamos aqui no Brasil, mostrando como que o Guedes, e isso nós somos o primeiro, podemos ter absoluta tranquilidade de dizer isso, né, que ele não tinha capacidade para ser ministro da Economia, que essa história de Posto Ipiranga era uma falácia. Então, desde o início nós acertamos, e gostaria de ter errado, sim, sinceramente, em cheio. A questão que se coloca também é que o presidente da República foi à TV com muito atraso e de forma tão rápida, a impressão que ele não tem o que dizer. A impressão que dá que ele não tem o que dizer, meio envergonhado, tal, e deu o seu recado, falou lá. Bem, numa fala tão curta é difícil você extrair alguma coisa. Primeiro teve a live, patética, como de hábito, aquela coisa grotesca, ridícula, tal. Na terça-feira, nos Estados Unidos, e nós apontamos aqui, ele tinha dito que o coronavírus era uma fantasia criada pela grande mídia, né? Lembra que ele falou? E nós apontamos isso nesse espaço e no próprio Jornal da Cultura. 2 dias depois, na quinta, ele aparece de máscara. Alguém pode ter respeito por um presidente que age assim? Alguém pode ter respeito? Vocês acham que os outros países têm respeito hoje pelo Brasil, tendo um presidente como nós temos? Você acha que o investidor internacional colocaria dinheiro no Brasil quando um presidente da República age dessa forma? Claro que não. E por que ele estava dizendo terça-feira lá que era uma fantasia? Copiando o seu amo, Trump. O Trump estava dizendo, vocês se recordam, nas últimas semanas, que não havia nada, que era tudo uma grande bobagem. Agora já foi obrigado a voltar atrás. Inclusive porque vai ter efeitos, tudo indica, abre parênteses, eleitorais na eleição presidencial dele, Trump. Né? E o Bolsonaro segue, ipsis literis, o que o Trump fala, é uma bobagem. Né? Nunca houve na história do Brasil um presidente da República que desempenha um papel como uma espécie de porta-voz de interesses estrangeiros aqui no Brasil. Isso é inaceitável. Por isso que ele não é um militar no sentido antigo. Vamos passar um pouquinho pela história. No sentido clássico do pensamento autoritário brasileiro, especialmente que chega ao poder em 1930, mas que precede, vamos chegar a Alberto Torres, Oliveira Viana, mais atrás ainda, nos desiludidos da República, e nesse processo histórico, os militares tiveram uma ação direta na política, sempre desde o golpe militar de 15 de novembro de 1889, mas pós-30, 3 de outubro, a fundação do Brasil moderno, a presença dos militares é de um poder forte, autoritário, centralista, reformista e nacionalista. E algo que não é esse governo, por exemplo, é nacionalista. Algo que esse governo é reformista. Reformista no sentido clássico, aqui do Brasil. Né? E, portanto, ele não tem autonomia. E é curioso, e sempre nacionalista, tendo algumas contradições, com potências, e no caso em tela, especialmente com a questão dos Estados Unidos. Basta ver, eu sempre cito, incluindo o Geisel, os problemas diplomáticos que o Brasil teve com os Estados Unidos entre 1974 e 1979. Esse governo, portanto, é um ponto fora da curva no campo da política externa, que tem sido desastrosa, e nós apontamos isso, no campo da economia, que tem sido desastroso, falamos na questão da moral, dos costumes, tudo isso nós falamos. E ontem, quando o presidente foi à televisão, ele disse que o recado já tinha sido dado. Eu não sei que recado. E de forma espontânea. Também não posso concordar. Espontâneo foi um movimento insuflado, inclusive pelo presidente da República. E ele sempre volta atrás. Ele fala uma coisa que é o estilo dessas lideranças, Trump, Orbán, Salvini, Bolsonaro, né? De dizer uma coisa para testar as instituições. Espera a reação. Depois diz que não disse. Pô, mas hoje, com o que nós temos na internet, esses arquivos são aqui implacáveis, porque aqui não adianta mentir. Tem imagens, tem falas, tem tudo aqui, tem todos os documentos. Não adianta dizer que não disse, é o que disse. Aí fica pior, porque desmoraliza a instituição. Né? Presidência da República. Só fica bem para os fanáticos, mas os fanáticos não contam nada. Os extremistas, que são muito poucos, né? Muito menos do que aparece nas redes sociais, que cria factoides e cria determinadas unanimidades que não existem. O presidente, mais uma vez, de forma irresponsável, ele não está à altura do cargo, e nós dissemos tantas vezes isso, e hoje muitos dizem com propriedade, e é verdade, citei Folha, o Globo, o Estado de São Paulo, periódicos que deixaram claro em editoriais que o presidente não está à altura do cargo. E nessa quinta-feira
que foi mais uma clara demonstração. Ele disse que o recado já tinha sido dado, não sei qual o recado, de ameaça de instituições, de ameaça de golpe de Estado, será que é isso? De desprezo em relação ao judiciário e legislativo? São perguntas que eu faço. E que era um movimento espontâneo, que também é mentira. O próprio presidente estava patrocinando e empresários, mas olha, quando fala empresários, entenda-se, é desse tamanhinho. Não é empresários no sentido clássico, aquele que cria empregos, trabalha, paga os seus impostos, são aqueles extremistas e que vivem mamando nas tetas do Estado, se dizendo liberais e conservadores dos costumes, em nome de Jesus, como eles falam. Conservadores já casaram 5, 6 vezes, vivem mamando nas tetas do Estado, não tem uma visão democrática, né? O Quasimodo, por exemplo, é uma clara demonstração disso, né? E outros que circulam por aí. E o que aconteceu nisso tudo tira-se o quê do que o presidente falou na última quinta-feira? Ele acirrou ainda mais a crise política. Ele foi queimando os bergantines, ou seja, queimando os navios, né? A imagem vem lá de Cortés, um dia Hernán Cortés, voltamos a isso. E a relação é cada vez mais difícil com o Congresso Nacional, ou seja, essa semana aprofundou a crise política, aprofundou a crise econômica. Aí você pode colocar a seguinte questão: mas essa turbulência está terminando. Não, não. Infelizmente, essa turbulência está apenas começando. E é nesse momento que precisamos de liderança. E até o momento, o presidente da República, o ministro da Economia, tem saído muito mal. Por outro lado, quem está saindo bem até o momento, né, é o ministro da Saúde, que tem sido muito responsável, buscando articular, com secretários de saúde dos estados uma forma de atuar em relação a essa grave situação que nós estamos vivendo, e nós não sabemos ainda. Alguns estimam daqui 2 semanas que começam, vão ser 4 meses muito difíceis, né? Março, abril, maio, junho, alguns estimam até meados de julho. Portanto, a economia vai paralisar, não só aqui, no mundo. Veja que não tem voos dos Estados Unidos para a Europa. Imagina o efeito disso nas companhias de aviação, nos serviços oferecidos na Europa, hotéis, restaurantes, cafés, toda a indústria de turismo. Imagine! Está tudo parado. Pode, até no campo do petróleo, você não vai comprar combustível se você não voa. Isso só para ficar numa fração da economia internacional que se dedica ao turismo. Imagina o conjunto da economia, né? Se na China a epidemia, a pandemia, que agora como diz a OMS, está quase terminando, né? Mas ela se espalhou para o resto do mundo. Nós estamos pagando as contas que a China deveria pagar. E aí essa demanda vai estar muito presente. Então, no conjunto dessa semana, e nossos encontros mostram isso, né, basta acessá-los, demonstram que a situação está cada vez mais difícil. E a Bolsa, o que chama atenção são os índices da Bolsa. E tem gente que falava, invista na Bolsa, invista na Bolsa. E nós dizíamos aqui que era uma bolha. Lembra? Veja os vídeos anteriores, que havia uma bolha. E dezembro do ano passado, janeiro desse ano, o tal mercado, esse que nunca me apresentaram, o tal mercado dizia que estava indo tudo muito bem, mas havia uma clara dissociação entre esse mercado, a bolsa e a economia real. E chega uma hora, não adianta, a economia real se sobrepõe à mera falácia construída pelo mercado. E eu sinto muita dó daqueles que acreditaram nos que falavam invista na Bolsa. Tem gente que já perdeu 50%, 40%. Tem gente que tinha 10 mil reais, já perdeu 4 mil reais. De uma hora para outra sumiu, derreteu. Outros que tinham 50, perderam 20. E assim sucessivamente. Quer dizer, portanto, a gente precisa ter muito cuidado na questão das análises econômicas, buscar tendências. E aqui nesse espaço, vocês têm inúmeras, são centenas de vídeos, e como nós sempre buscamos traçar tendências, e todas que nós traçamos, todas ocorreram. Eu brinco que eu só não sei os números da Mega Sena, mas todas ocorreram, mostrando que o Paulo Guedes era uma falácia, a política econômica estava errada, que o Bolsonaro acirrava as contradições entre as instâncias, entre os outros 2 poderes, o Legislativo e o Judiciário, que isso fazia muito mal ao país, às instituições, ao Estado Democrático de Direito. Portanto, turbulência não faltou durante essa semana. Aí, insisto, como falei anteriormente, será que poderemos pôr a bola no chão e começarmos uma semana tranquila, uma semana útil tranquila a partir da próxima segunda-feira? Difícil, infelizmente. A tendência é que a turbulência vai se manter ou até aumentar. Aí que vai ser necessário, insisto,
leiam a entrevista de Rodrigo Maia, o jornal Folha de São Paulo de hoje. Aí é necessário ter efetivamente liderança, responsabilidade com o Brasil. Acabar desses discursos, Brasil para todos, Deus acima de todo mundo, levantar dedinho, ficar chorando, como o Bolsonaro faz, precisa ter responsabilidade. É isso que nós precisamos. E não transferir ao outro. Realizar as atribuições constitucionais. Disse na fala de quinta-feira que é uma democracia presidencialista. Então, vamos ver se o senhor está à altura do cargo. E agora que é o grande teste. Vamos ver, vamos ver. E a tendência, insisto, fazendo um balanço dessa semana, muita turbulência e mais turbulência, infelizmente, na próxima semana. Se você gostou dessa live de tantas, olha que tem lives no meu canal e não se inscreveu no meu canal, sugiro que eu faça 225 mil inscritos, nós já temos. Vamos ver se logo chegamos aos 230 mil. E se você já fez, indica um seu amigo. Veja que nós temos um conjunto de informações, de qualificação do debate, não só nas lives, como nas entrevistas e no Professor Vila Responde. Temos vários, inclusive nós estamos fazendo agora, nesse final de semana, mais um Professor Vila Responde aqui no próximo sábado, tá bom? Dessa forma, vamos agora continuar a acompanhar tudo o que está ocorrendo no final de semana. Voltaremos a nos encontrar caso haja algum tipo de emergência, mas mostrando sempre quão importante é o acompanhamento da conjuntura, de qualificar o debate político e ser muito bem informado, buscando sempre a pluralidade. Até!